fundamento é preciso preparar. Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. Não se esqueçam e faço o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, que isso é muito importante. Deixe o seu joinha também e acione lá o sininho para que vocês possam ser avisados quando tem um vídeo novo. Hoje nós vamos falar de um tema que é recorrente em todos os terreiros e choupanas e templos de Umbanda, que é sobre a necessidade ou não, a conveniência ou não de ter gira de desenvolvimento. Muitos terreiros fazem e outros não fazem. Quem está certo, quem está errado? Eu diria que todos estão certos, porque dependendo de cada terreiro, cada sacerdote conhece a sua metodologia e sabe da sua raiz aquilo que vai colocar, aquilo que seus filhos estão precisando. Até porque muitas vezes quando não há uma gira essa de desenvolvimento, que nós chamamos aqui até particularmente de gira interna, muitas vezes há uma gira eventualmente até num ritual, numa macina, alguma coisa, e também isso vai o quê? Servindo de anteparo para justamente ter essa gira que corresponderia à gira de desenvolvimento. Nós aqui no Templo Luz Caminho nós temos as giras públicas e temos as giras internas que nós chamamos. Quando nós temos uma gira pública, por exemplo, que nós vamos ter na próxima sexta-feira de Exu, na quarta-feira nós temos, que é hoje, quarta-feira à noite, nós temos então daí uma gira interna com os senhores guardiões. Essa gira serve também para um preparo, é um pré-preparo, pré-gira, da gira que vai ocorrer na sexta-feira na pública. Porque nessa gira que é aferido como é que os médios estão, como é que as entidades estão com esses médios e como esses médios estão com as suas entidades, enfim, para essa avaliação. Mas a gira interna serve para N coisas também, serve justamente para ter um refinamento, um adestramento mediúnico. Não é para desenvolver a entidade, mas sim dar ao médium suporte para ele compreenda melhor o fenômeno da mediunidade com a sua entidade. É justamente isso. Então, essa gira serve também para a correção de determinados vícios ou interferências que não pertencem ao campo mediúnico de comunicação com os mentores de Umbanda, para que haja que realmente formar um canal mais límpido, aonde o médium e a sua entidade vão estreitar esses laços e se conhecer a si mesmo. Falando em conhecer a si mesmo, o médium com o tempo, tendo essas giras, ele vai cada vez mais entendendo, compreendendo, sentindo e percebendo a sua entidade. Então ele já começa a perceber em determinada circunstância e etapa aqueles sinais que aquela entidade dá quando está para acontecer o fenômeno mediúnico. Então o médium com isso não precisa ser um médium que tenha a mediunidade da audiência ou da vidência. Não há necessidade disso. Se tem, melhor, ótimo, não estou dizendo que não. Mas tem muitos médios que não têm, essa grande maioria não tem. Mas tem o quê? A sua percepção aguçada justamente nessas giras internas. E que percepção é essa aguçada? Essa percepção muitas vezes traz o quê? Determinados sinais que a entidade passa para o médium, avisando que ela está se aproximando dele. Muitas vezes é o quê? É um friozinho que dá no corpo do médium, muitas vezes é um vento que sopra, que está tudo parado e dá um vento que sopra, mas aquilo é característico daquela entidade para aquele médium, isso não serve para todo mundo, não. O outro médium vai ter outras características da sua entidade, se assim o desejar, se assim aquele médium estiver na maturidade de perceber esses sinais. Tem outros médios que sentem um formigamento que dá pelos pés, pela planta dos pés e vai subindo, e ele começa a tremer e ele sente que aquela entidade, né, dá esse sinal para ela. Também as entidades, elas, conforme a entidade, muda também esse sinal, porque o Exu é uma vibração, o Preto Velho é outra, o Caboclo
idem, e a criança também. Então, por exemplo, os médiuns que recebem muitas vezes entidades do campo das águas, né, de Iemanjá ou de Oxum, muitas médias percebem aquela água fria que parece que está chegando nos seus pés, e está chegando, né, e ela percebe justamente aquilo antes de acontecer a incorporação. Então há vários sinais que com certeza vocês vão identificar, vocês vão ver, e com o tempo. Então a gira essa interna de desenvolvimento, de adestramento mediúnico, serve para N coisas também, para que o sacerdote possa aferir também o médium como ele está, o que ele está necessitando, o que está ocorrendo, o que pode ser corrigido, o que é do médium, o que é da entidade. Tem também a possibilidade do sacerdote de ele conversar com as entidades que estão incorporadas, ou seja, é dever também do sacerdote, quando lhe é permitido isso, de ele auferir justamente cada médium e conversar com com todas as entidades que estão ali incorporadas nos seus médios da sua corrente. Então isso é muito importante. E também nas giras internas o médium vai aprendendo outras coisas que, por exemplo, são os preceitos. Os preceitos internos, que começa preceito de Exu, preceito, né, de caboclo, enfim, todos os preceitos de todas as vibrações, que é muito importante que ele vai tomando contato de como isso é feito, de que maneira é feito, para que é feito, né, e qual o resultado e qual o objetivo. Então isso é muito importante, porque vai criando a vivência, aquilo que nós chamamos da experiência, né, do médium no terreiro. E por isso que em outros vídeos, até vocês podem pesquisar no canal, eu sou contrário daqueles médios que querem se desenvolver em casa, né, à distância, como tem muito hoje na internet, porque justamente todos esses fatores ficam ausentes. Né? O médium não tem contato nenhum com isso, né? Ou seja, é um médium sem sentido e sem objetivo. Me arrisco a dizer, aqueles que querem fazer um desenvolvimento, né, sem a gira interna, ficando em casa, né, pela internet. Isso é completamente contrário, porque foge do coletivo do terreiro, o médium se doando para o terreiro se doando para os médios, enfim, há uma série de inter-relações que o médium adquire com a vivência de terreiro. Então é muito importante essa vivência interna, nas giras internas de cada terreiro, de cada choupana. E cada sacerdote sabe disso, sabe a importância disso, e os médios cada vez mais têm que saber essa importância desse desiderato, porque isso prepara, isso faz com que o médium se sinta mais confiante em si mesmo. Conhecendo a sua entidade, vai ser um trabalho melhor, aperfeiçoado, tempo a tempo. Outra coisa também que muitas vezes daí justamente desvelado, é o nome da entidade, é justamente o que? Nessas giras internas, porque elas são propícias para isso. E não tem tempo, não é assim que na primeira vez que a entidade está se manifestando que ela vai dizer seu nome. Isso aí muitas vezes tem o tempo das entidades, como é chamado, que não é o nosso tempo. Porque muitas vezes o médium pode estar até condicionado a eu queria estar mediunizado por tal entidade, que é assim mais famosa, ou mais isso ou mais aquilo, isso atrapalha. O médium tem que estar consciente que tem uma entidade ali e que ela vem que em determinado momento ela vai dar o seu nome, muitas vezes poderá dar o seu ponto cantado e também depois o seu ponto riscado, se for o caso também. Então isso tudo, vejam bem, são etapas, são vivências que o médium tem que vencer elas, cada uma, e aprender em cada etapa, em cada momento para isso. Os cambonos também, que são os médios também da corrente, também estão inseridos nesse contexto. Eles se desenvolvem também. Eles sabem, por exemplo, um cambono puxa todos os pontos, muitas vezes ele vai percebendo com o tempo, com a sua experiência, qual o ponto que ele tem que puxar em determinado momento que a entidade, às vezes só no olhar, só no trabalho que está sendo realizado na gira pública, aquele cambono vai saber o ponto exato naquele momento. E aqueles que estão me assistindo sabem que isso é verdadeiro e que acontece. Então, essa experiência, ela é refinada, ela é aprofundada justamente nas giras internas, porque dá a confiança, dá a credibilidade e, acima de tudo,
os cambonos também começam a se conhecer a si próprio. Assim como o cambono também conhece como ele deve servir uma entidade que é diferente da outra, o charuto, qual a bebida, muitas vezes, enfim, uma série de coisas que fazem parte do contexto desta gira interna, gira de adestramento mediúnico ou gira de desenvolvimento, como é conhecido em muitos terreiros. Lembrando sempre que não é a entidade que desenvolve, é o médium. Mas a entidade desenvolve o médium. Isso é muito importante perceber isso. É como, e não vamos trocar para não colocar, né, a carroça na frente dos bois. Então, essa gira interna é que comanda tudo isso e que faz, depois na gira pública, entender o porquê da gira pública, de preparar toda a corrente mediúnica, todos os seus médios, as suas entidades, para a consulta que vem na gira pública. A questão também da consulta também é algo muito importante que também é tratado na gira interna. Essa gira interna, vejam bem quantas coisas tem, porque o médium muitas vezes ele vai se conhecendo, vai conhecendo a entidade vai tomando conta dele e chega um momento que a entidade começa a falar e pedir as coisas que é necessário para o desenvolvimento daquele médium. Até o momento que aquela entidade vê que aquele médium está pronto e o sacerdote também, depois de ritos, depois de preceitos, depois de amacis, vê aquele médium que está pronto para a consulta. E daí esse médium vai estar maduro para a consulta. Se é uma mediunidade consciente ou inconsciente, enfim, vocês podem procurar no canal que isso tem já vídeos sobre mediunidade semiconsciente, inconsciente, de tudo isso. Era o que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Luz no caminho e paz no coração. Saravá!